Olá a todos, como prometido ontem, estamos de regresso aqui ao mundo digital, desta vez de forma indireta, ou seja, sem ser numa live, para vermos até que ponto é que podemos utilizar o Word e o PowerPoint para criar uma apresentação, ou por que razão é que utilizaríamos o Word para criar uma apresentação. Para fazer esta pequena demonstração, vamos ter que utilizar aqui o separador que se chama Ver. No separador Ver, por defeito, costumamos ter o esquema de impressão ativo. No nosso caso, nós vamos escolher destaques. Destaques é um modo utilizado muitas vezes para criarmos um outline, que justamente é o que vamos utilizar. Vamos partir de um princípio em que temos um tema em que nós fomos convidados para abordar. Por exemplo, a temática seria justamente elaborar apresentações. E agora vamos fazer o seguinte, vamos criar 3 pontos de apoio. Isto para respeitar aquela lógica que vos disse ontem, de dividir uma apresentação em 3 partes. Que pode não ser exatamente a forma como todos gostem de fazer apresentações. É a forma que eu gosto mais, portanto, volto a frisar, não é a forma correta, é talvez uma das formas que podemos utilizar para criar apresentações. Então, os 3 pontos que eu iria aqui criar seriam justamente falar da mensagem, da imagem e justamente da apresentação. Ou seja, se vocês estiverem recordados, as partes em que falámos ontem durante a nossa sessão síncrona. A mensagem, nós vamos tentar arranjar três pilares que suportem a mensagem também. Portanto, eu vou carregar aqui. Agora, aquilo que eu quereria falar tem a ver com a mensagem, o que significa o seguinte: nós vamos utilizar aqui em cima uma opção que nos vai permitir indentar aquilo que vamos escrever. Como podem reparar, posso avançar aqui, tal como poderia aqui recuar. Eu vou avançar e vou falar na mensagem, vou referir o texto ou o conteúdo, como quiserem, o tipo de letra e o tamanho do tipo de letra. Vamos avançar para a mensagem, Enter também. Vamos utilizar novamente aqui este botãozinho para indentar aqui esta opção e iríamos falar, por exemplo, das cores ou da cor, da fotografia e finalmente dos modelos. E por fim, na questão aqui da apresentação, poderíamos abordar, tal como fizemos ontem, a regra KISS, a regra dos 5 e finalmente a regra, aquela que eu disse que preferia e é verdade, a regra do peixe fresco. E neste momento temos já aqui um esquemático acerca da apresentação que iremos criar. Poderíamos ainda elaborar um pouco melhor esta apresentação. Poderíamos, por exemplo, adicionar aqui um novo tópico e iríamos lhe chamar Introdução. E na introdução poderíamos ter justamente um resumo dos temas que iriam ser abordados, nomeadamente mensagem, imagem e apresentação, tal como poderíamos ter aqui no final um tópico para a conclusão. E agora temos aqui um problema porque aparentemente temos aqui uma indentação que não queremos que exista, mas podemos recuar aqui utilizando este botão. Poderíamos ter aqui uma conclusão. E avançando novamente, menos texto, mais conteúdo, por exemplo. Uma imagem, 1000 palavras e finalmente claro que os erros convém que não existam, colocar paixão na apresentação. Isto, logicamente, que seriam apenas pequenos exemplos para a nossa apresentação. E finalmente, eu aqui vou fazer o seguinte, iria colocar o nome do autor, por exemplo, e neste momento tínhamos já a nossa apresentação estruturada. Chamou a atenção para o facto de, se eu carregar aqui,
Portanto, e já agora, se eu carregar neste botãozinho, a apresentação fecha um modo de destaque e fica um texto que parece que foi escrito normal, ou seja, sem recurso aos destaques. No entanto, é necessário que este texto seja escrito desta forma. Portanto, isto só vai funcionar, ou só vai ter o output que nós queremos, se utilizarmos aqui o modo de destaques. No final de termos o texto elaborado, como está aqui exemplificado, devemos então fechar aqui a vista de destaques. Vamos gravar o nosso documento. Eu vou-lhe chamar justamente destaque. Vamos gravar no ambiente de trabalho, por exemplo. Vamos fechar aqui o nosso Word. Cá está o nosso documento. E agora vamos proceder aqui ao início do PowerPoint. Cá está o PowerPoint. Vamos abrir um documento em branco. E a magia acontece a partir deste momento, que é, vamos aqui ao novo diapositivo, desculpem, onde geralmente nós vamos buscar um novo slide, utilizando o termo mais genérico para o diapositivo do PowerPoint. No entanto, aquilo que eu quero é justamente, e agora peço desculpa que eu queria vos mostrar aqui de outra forma, o que eu quero é justamente utilizar aqui esta opção, ou seja, diapositivos a partir de destaques. Eu vou carregar aqui nesta opção, diapositivos a partir de destaques, e se repararem, cá está o destaque. Eu vou carregar aqui na opção de destaque, vou carregar no menu inserir, e aquilo que vai acontecer é que aqueles tópicos vão ser todos convertidos em diapositivos. Ok, o primeiro diapositivo não devia estar aqui, nem quero que esteja, portanto vou fazer delete, mas a partir daqui, se vocês repararem, temos todos os tópicos e os subtópicos convertidos em diapositivos. O que é que eu posso fazer? Dar um backup agora à minha apresentação, por exemplo, vindo aqui a esquema e alterando o esquema desta apresentação, deste diapositivo, desculpem, que deveria ser um diapositivo título. Ok. Estes diapositivos eu agora, mais para a esquerda ou mais para a direita, iria lhes dar também um backup novo. Posso utilizar uma ferramenta que apareceu a partir do Office 2016, não na primeira versão, mas numa das atualizações posteriores, que está disponível automaticamente, mas que vocês podem encontrar no separador base e que se chama Ideias de Estrutura. Pode ter algumas variações de versão para versão e pode às vezes não aparecer disponível em todas as versões, mas se repararem, nós temos aqui uma série de hipóteses que o PowerPoint nos diz que podemos utilizar. Eu vou aqui utilizar esta hipótese. Por acaso até há um vídeo que eu poderia utilizar. Ou então posso utilizar aqui esta solução ou esta. Portanto, será depois uma questão de procurar aquela que eu acho que se adequa melhor à minha apresentação. Este diapositivo, posso voltar aqui às ideias de estrutura. Posso também utilizar uma destas soluções. E reparem que a nossa apresentação vai ganhando uma nova vida. E muito rapidamente, mesmo quando às vezes não temos grandes ideias, e reparem que, ok, não sendo a melhor apresentação do mundo, mas de uma forma muito simples, passamos do Word, onde não temos qualquer tipo de distração, nem transições, nem animações, para criar o nosso conteúdo, ou seja, concentrarmos no conteúdo. Podíamos ter feito num papel em branco, fizemos no Word, porque gravando o documento no Word e criando esse documento com a opção de destaques, temos depois a hipótese de escolher e de utilizar aqui a criação de apresentação a partir de destaques, opção que não é assim tão utilizada no PowerPoint, mas que nos permite depois fazer esta pequena magia e a reaproveitar aquele tempo que perdemos a utilizar o Word para estruturar a nossa apresentação. Já agora, esta forma de criar apresentações a partir do Word tem um nome. Não se costuma utilizar o Word, ou pelo menos o autor
original desta ideia não utilizou o Word, utilizou um papel. Chama-lhe mapa de mensagens. O autor é um senhor chamado Carmine Gallo, que eu vos disse ontem, que tem um livro interessante chamado Talk Like TED, que eu depois vou deixar o link também na plataforma. Ele utilizou um papel onde faz a estrutura. Eu achei curioso e achei giro utilizar o Word e aproveitar esta interação que pode e deve existir entre o Word e o PowerPoint para nos ajudar a operacionalizar uma apresentação. Espero que este vídeo vos dê alguma ajuda na criação das vossas apresentações e voltamos a ver-nos mais logo. Até já!